Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Glória. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falando a todo inferno: escuta, eu saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. E aí, menina? Vamos lá. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Ó, a gente está meditando no Salmo 71 aí. Nossa base que ele faz a justiça, né? É um salmo que fala da oração de alguém que já está idoso, né? Davi, sendo perseguido
né, pelo seu próprio filho Absalão. E aí ele se escondendo em cavernas, né, para não entrar em confronto com o seu próprio filho, o filho que ele tinha gerado. Então ele, tem vários salmos, né? Esse é um. Então quero deixar aqui para os irmãos, para complementar esse salmo também, para dar o que o Senhor me deu na madrugada, né? A sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. Salmo 30, versículo 5. A sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas quanta gente, irmão, que entra na caverna e não consegue achar a porta de saída. É normal. O mundo que a gente vive está de ponta cabeça. Está de ponta cabeça. E a passagem que Deus falou comigo, né, sobre Elias também, que entrou na caverna, né, porque ele chegou e perguntou, fez aquela pergunta para o povo, né, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, né, se o Senhor mandou a gente adorar Ele, né, então por que a gente fica cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor mandou a gente ir, por que a gente quer ficar? Se o Senhor mandou a gente andar, por que a gente quer ficar enfiado dentro da caverna, esperando algo assim estrondoso, né? Como Elias ficou esperando um terremoto, né? Um fogo, ou uma tempestade, né? Para Deus agir. Deus já está agindo, mano, no silêncio. Deus sempre está agindo no silêncio. Eu fico impressionado de ver, né, como que Deus fala, como que Deus cuida da gente, né? E a gente só precisa descansar, mano, pelo amor de Deus, né? Descansar. E a gente tem hora que a gente fica assim, né, inquieto, né? E ele vem falar: aquietai-vos. A gente fica perturbado, ele fala: não se perturbe o vosso coração. Entendeu? Então a gente realmente, se a gente não sai da caverna, né, a gente não vai para frente, a gente não caminha, a gente fica estagnado espiritualmente e até na vida cotidiana, né? A gente fica pensando de coisas lá atrás, presos, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tá? Esquece o passado. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tá? Vamos renovar, Senhor, renovando a nossa mente, Romanos 12, 2, renovando a nossa mente. Como? Pensando em coisas agradáveis, boas, né? Não, fica aquele negativismo. Ah, não deu certo. Ah, eu não consigo. Não vai mesmo, irmão. Pensando no que é verdadeiro, né? Paulo fala assim lá em Filipenses: no que é santo, no que é verdadeiro, no que é puro, no que é amável, tá? Então, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tá? Então, o amor nunca falha. Quando há uma... aí, né, para sair da caverna, Deus manda até o anjo ali. Depois fala: come essa comida, Elias, né? Come, fortalece. Come esse pão, bebe essa água aí, fortalece, né? E aí ele saiu e foi caminhar mais 40 dias. Quer dizer, o trabalho nosso, irmão, não termina. Enquanto a gente não subir lá para cima, seja o arrebatamento ou seja a morte, o nosso trabalho aqui não termina, né? É normal, irmãos, a gente fica cansado. Não é normal? É que é normal. Tem hora que tá... Eu fui num culto na casa de uns conhecidos aí, né? E eu estava falando: papai, não, tem hora que dá vontade de chutar tudo, chutar o pau da barraca, como diz. É normal ficar cansado, mas o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer, né? Isaías 40. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça.
O Salmo 71 fala muito da justiça, né? Tá? Deus, ele faz justiça aos seus pequeninos, entendeu? Então a gente tem que saber esperar o tempo, né? Porque o propósito ele já estabeleceu. Eis que envergonhados, confundidos, lá também no Salmo 71 fala, ó, envergonhados, confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ãos, porém, não os acharás. E os que pelejaram contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. É que a gente é muito soberbo. A gente acha que a gente pode resolver. A gente acha que a gente pode fazer do nosso jeito. Então, todo dia a gente vai falhar, tentando. E a gente falha, tenta de novo. Falha, tenta de novo. Caiu, levanta. O justo cairá 7 vezes. Não ficará prostrado. Então, se a gente não tiver luta, a gente não é crente. Entendeu? Então, Deus está nos aperfeiçoando a cada dia. Né? Como que ele termina aqui? Aliás, eu li Isaías 41, né? Quando você volta, né, olha o 41, ele começa assim, calai-vos perante mim. Tá? Calar, irmão. Quando Deus está mandando a gente calar, Ele está falando para a gente aprender a escutar. Tá? De sentar, meditar e esperar no Senhor. Não adianta brigar, não adianta contender. Tá? Calai-vos, tá? Perante mim. Então ele está falando, eu te sustento, eu te guardo, eu te ajudo, né? Eu te protejo. Né? Eles estão cocheando entre dois pensamentos. Né? Não, tem horas que a gente não sabe qual direção que a gente vai tomar. Eu aprendi assim, se você não sabe para onde ir ou o que fazer, não faça nada. Tá? Não tome atitude precipitada. Espera no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Salmo 40. E Isaías 40, não sabe, não ouvisse o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga. É insondável o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Tá? Elias caminhou 40 dias depois que ele ouviu aquela voz mansa, suave, quando ele parou para ouvir, quando ele parou de falar e parou para ouvir. Tá? Jezabel queria matar ele, pediu a morte, entrou dentro da caverna e pediu a morte. Tá? Depressão, quantas pessoas caem em depressão por uma coisa besta, tá? Às vezes por uma palavra que escutou e interpretou errado, né? Por alguém que falou, magoou o coração, entra na caverna e quer ficar sentado ali. O choro dura uma noite, a alegria, ela vem pelo amanhecer. Tá? Então a alegria do Senhor é a nossa força. Tá? Então a gente tem que se alegrar no Senhor. Paulo dentro da prisão. Ele não estava numa caverna preso espiritualmente. Ele estava numa prisão que era pior do que uma caverna. A caverna estava aberta, ele estava com grades ali, preso, acorrentado. Ele estava preso e ele fala em Filipenses 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Tá? Não procure alegria em pessoas, não procure alegria em dinheiro. Alegria não é coisas materiais. Alegria é a presença do Senhor conosco todos os dias. Então a gente levanta de manhã. Olha que maravilha, irmão. Ter saúde para trabalhar. Né? Ter o ar para a gente respirar. Irmão. Então quantas pessoas estão presas numa cama. Tá? Por isso que ele fala lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Entendeu? Porque, irmão, mesmo numa cama com Jesus, você vai estar bem.
Mesmo numa prisão com Jesus, você vai estar bem. Mas dentro de uma caverna, você só vai ficar cocheando entre dois pensamentos, seta do diabo daqui, seta do diabo de lá, entendeu? E te abatendo, te oprimindo. E por isso que tem muitos aí caindo, naufragando na fé, tá? Botando confiança no dinheiro, naufragou na fé. Botando a confiança em homens, naufragaram na fé. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meu irmão, eu vou deixar essa mensagem curta, mas bem objetiva, né? Alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria lá vem pela manhã. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tenho que sair aí para ir no mecânico, fazer um alinhamento lá para ver se eu preciso mexer ainda na suspensão da câmera ali. Né? Que eu troquei aquela peça. Então agora eu preciso levar alinhamento para ver se precisa regular novamente. Deus abençoe, irmão. Um ótimo dia para vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Não, e agradeça a Deus por tudo que Ele fez. Tá? Por isso estamos alegres, né? Porque o Senhor fez grandes coisas. Então Ele nos perdoou, nos justificou, nos santificou. Ele fez grandes coisas por nós, pecadores miseráveis. Tá? As demais coisas não serão acrescentadas. Né? Não guarde ira, não guarde mágoa no coração, perdoa. Porque é para que a nossa oração chegue diante do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, irmão. Fica com essa palavra. Glórias a Deus.